Boa noite todo mundo. A música é um instrumento muito poderoso e eu quero aproveitar antes de entrar nesse tema mais propriamente. Eu queria dizer, não sei quantos de vocês viram, eu postei um Reels, mas até a BBC do Brasil, gente, a BBC é uma das redes, né, de comunicação mais poderosas do mundo. A sede dela é em Londres, mas ela tem uma sucursal aqui no Brasil. E a BBC falando de arrebatamento, gente. Aí eu falei, não é possível. Como pode ter alguém que não acredita que Deus está por trás desse negócio, né? De falar de uma forma tão clara a respeito do arrebatamento, gente. O Brasil inteiro não fala de outra coisa. Tá todo mundo falando. E eu achei interessante porque eles fizeram a lição de casa, foram lá e estudaram, né, o que era o arrebatamento. Claro, não aprofundaram, mas o tema está sendo levado para o Brasil inteiro. E eu creio que Deus está realmente querendo advertir a igreja sobre a volta de Cristo. Quero, antes da gente começar a falar desse tema que é tão importante, eu quero pedir para todo mundo aqui pegar o aviãozinho agora e chamar pelo menos 10 pessoas. Ó, vou pegar meu aviãozinho aqui. Eu vou mandar para um monte de gente aqui também. Eu vou mandar para pelo menos 20 pessoas. Se cada um mandar para pelo menos 10 pessoas, a live vai bombar, hein, gente? Dando aqui para um monte. Para minha mãe, tá... aliás, a minha mãe tá aí, hein? Tá onde? Aqui no Brasil ou tá aí nos Estados Unidos? Não, tá aí no Brasil e tá aqui na live, que eu já vi ela entrando aí. Então tá bom. Gente, olha, o Márcio é um estudioso. Primeiro, ele é um adorador, é um musicista de mão cheia, compositor. As músicas dele são as músicas lindas, lindas, letra, música, harmonia. É aquele músico completo. Ele tem uma cantata que eu sou apaixonado, né? Que é Ele Voltará, que é uma cantata que ele fez, inclusive, aqui na nossa igreja. E depois ele vai falar como ter acesso aí, através das plataformas e tudo. Mas ele é um estudioso a respeito do mundo espiritual e da música. Ele estuda sobre o satanismo, ele conhece muito a respeito de todos os grupos, né, os grupos de rock, os grupos aí de música secular. E ele tem muitos vídeos no YouTube a respeito disso. Mas, Márcio, eu queria, antes de mais nada, te dar as boas-vindas e queria te perguntar por que Satanás ele faz com que a música seja um instrumento tão poderoso para até mesmo para possessão. Fala um pouco, começa falando sobre o que é a música. A música é um instrumento, ela tem poder em si mesmo. Como é que é isso? Primeiro, a música foi criada por Deus para o propósito de glorificá-lo. Música sempre foi um elemento da criação de Deus que ele fez para o seu próprio deleite. Nós, como imagem e semelhança dele, nós somos também apreciadores dessa arte. Mas a música ela tem um poder muito incrível, porque em todas as culturas da Terra, né, você vê que música tem uma influência tremenda sobre as massas. E a gente sabe, pela leitura da Bíblia, pelo estudo mais profundo de Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, que Deus criou um querubim específico, ungido, da guarda, que era o único querubim, o único anjo descrito na Bíblia que era ungido e o único que andava sobre as pedras afogueadas, né, o que é o local mais próximo do trono de Deus. E a Bíblia diz que no corpo dele existiam instrumentos musicais, sendo dois deles, o pífaro e os tambores, que são responsáveis na música, um para fazer melodia e outro para fazer ritmo. Então, e a Bíblia fala que Deus confiou a ele segredos. Então, eu creio que no propósito da criação, quando Deus criou não só a música, como criou um querubim específico para louvor e adoração no céu, ele criou e ensinou
como utilizar essa arte para que essa arte trouxesse prazer de volta para ele. Então, essa coisa, esse querubim que o Márcio está falando é Lúcifer. absolutamente. Satanás, é o diabo. Absolutamente. Ele, antes da queda, ele era o ser, deixa eu deixar claro aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus. Está em Amém. outro patamar que não tem a mínima comparação. Mas Lúcifer, de todos os seres criados, era o mais poderoso. Tá. E é o único que recebe esse título de querubim ungido. Exato. Então ele era Exato. muito especial. Ele inclusive tinha as pedras, né, do peitoral do sacerdote estavam com ele, com exceção de 3. Ele tinha 9 das 12, né, do peitoral. Ou seja, fizemos uma live sobre isso, não, pastor? Ele não tinha essas 3 aqui. Depois você vai explicar por quê. Agora, veja, ele era o camarada que, quando Deus criou a música, fez da música o ornamento das suas vestimentas. Uhum. E ele andava no meio das pedras afogueadas, ou seja, no meio do trono de Deus. Exato. Então, ainda hoje, o trono de Deus, ele tem serafins, né, que cantam santo, 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 ou seja, a música, ela é extraordinariamente importante para Deus e tem um poder também extraordinário. Absolutamente. Você acha, Márcio, que a queda de Satanás, a sedução dele, de alguma maneira ele usou desse poder, né, de sedução através de música para atrair 1/3 dos anjos dos céus para se rebelarem contra Deus? Eu acho que foi parte porque a Bíblia diz que pela multidão, né, da sua soberba, da sua arrogância, do esplendor da sua aparência, ele arrastou consigo 1/3 do céu. Né? Então, a música ele era extremamente enfeitiçadora. Eu creio que chegou um momento onde o desejo dele era tão ardente. Isaías fala de que ele colocaria o trono dele no norte, né? O norte representava o local onde os levitas traziam as ofertas e subiam no altar. Ou seja, ele queria receber aquilo para ele. E a música sempre foi um instrumento de engrandecimento. De adoração, né? Sempre foi. Ele quis que aquela adoração que ele prestava, que ele comandava a adoração no céu, para Deus ele quis para ele, né? Pastor, eu fico imaginando o processo de escrever o livro que a gente vai falar, eu fico imaginando, eu gastei meses pensando e estudando e orando sobre isso, e orei durante anos para entender a profundidade dessas passagens bíblicas. Então, o poder que a música exerce na mente humana é uma coisa tão extraordinária que eu ouso a dizer que a gente conhece pouco, frente ao conhecimento que existe no mundo espiritual do que significa o que acontece nas regiões celestiais quando uma simples canção é entoada. Então, descreve um pouco mais. Esse poder, assim, a adoração atrai a presença de Deus, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Eu vou utilizar, pastor, a passagem de Davi, quando Davi é trazido para dentro do palácio para tocar, né, para entoar louvores perante Saul. Para repreender os demônios, inclusive, né? Porque o Saul estava atormentado por Deus, porque ele já tinha perdido o Espírito Santo, porque a unção de reis não era sobre 2 Exato. reis. No momento em que ele perdeu, né, essa unção, Deus vai e escolhe Davi, e a unção que estava sobre Saul passa a estar sobre Davi. E quando sai o Espírito Santo da vida dele, o que acontece? Os demônios começaram a atormentar. Exatamente. E Davi vinha para tocar, e aí explica um pouco melhor. Então, o que eu acredito, e hoje eu entendo o que acontecia, é que o poder não estava somente... aliás, o poder não estava no fato de Davi ser um bom músico. O poder não estava nisso. O poder não estava nem sequer na música em si. O
poder se encontrava porque quando um coração reto diante de Deus entoava o seu cântico de adoração aos céus, glorificando ao Senhor, o que acontecia era que a presença do Deus vivo ele era aberta. Imagina um portal celestial se abrindo. Isso é a presença de Deus. Mas a presença de Deus não é Deus. A glória de Deus é Deus. Então, quando a presença de Deus se manifestava no lugar, a glória de Deus se manifestava. Pastor, não tem demônio que resista. Então não diz respeito à qualidade da música, não diz respeito à qualidade da musicalidade, não diz respeito a um coração reto diante de Deus, exaltando o Senhor aonde for. Então, se Davi estivesse fazendo isso no pasto, no meio das ovelhas, ia ser a mesma coisa. Então, Só que ele foi você trazido. acha, por exemplo, que toda vez que alguém está vivendo uma opressão demoníaca na mente, muita gente me pergunta, pastor, o que eu faço para me livrar de pensamentos, de suicídios, às vezes de blasfêmias contra Deus? Tem muita gente. Hoje nós vivemos num tempo de batalha espiritual. Exato. Você acha que uma pessoa que começa a adorar, coloca cânticos de adoração, entra no escondido, né, com Deus, fecha a sua porta e começa a adorar a Deus usando de adoração, de cânticos que realmente exaltam a Deus, você crê que os demônios não suportam e vão embora? Não suportam, mas eu acho que essa é a segunda etapa. A segunda etapa, pastor. A primeira etapa foi revelada por Jesus. Lembra que no livro do Apocalipse Jesus fala: eis que estou à porta e bato? E quando você abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com ele. Lembra disso? Claro. O que Jesus está nos ensinando ali? Jesus está nos ensinando que o ambiente espiritual bate na tua porta do coração e se você abre, ele entra. Então, se isso é verdade para Jesus, isso é verdade também para o Satanás. Então, quando a pessoa está ouvindo, está se enchendo daquelas coisas do mundo, ela pode ir cantar louvor o quanto ela quiser, mas se ela não estiver com Jesus no coração primeiro, nada tem efeito. Porque o poder está no Filho de Deus, o poder está na glória que existe em Deus, manifesto. Eu estava conversando com a Carol, ela falou uma coisa tão poderosa hoje para mim, tão poderosa, que eu fiquei assim, meu Deus, olha que sabedoria incrível. Ela falou o seguinte: naquela época, as pessoas lidavam com Jesus e não conheciam muito quem era ele, quem era o poder. A mesma coisa acontece com Deus que está dentro de nós hoje em dia, que as pessoas não conhecem o poder do Espírito Santo de Deus e ele está lá dentro, lá quietinho. Por quê? Porque a gente não tem uma convivência com o Espírito Santo de Deus. Então, o que eu acho que aconteceu com Davi foi que ele abriu o portal celestial. Então, a pessoa que está vivendo essas opressões, esses problemas espirituais, essas lutas, a primeira coisa que ela tem que fazer é abrir a porta para Jesus entrar. Porque quando Jesus entra, pastor, é que nem aquele endemoniado gadareno, os demônios se prostram e tem que ir embora. E aí... Então, mas isso também é para um cristão. Sim. Isso são coisas diferentes. Para um cristão, a gente atrai a presença de Deus, nos enchemos do Espírito Santo, como diz Efésios 5:18, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus de todo o coração. Ou seja, ali você vê claramente que você se enche do Espírito através da adoração. Sim. Agora, o não cristão, a música, ela é poderosa para abrir, para quebrar as barreiras que ele tem. Eu falo pela minha própria vida, Márcio. Eu fui em 1981, com 19 anos, para um acampamento, e eu fui para lá para bagunçar. Eu fui para lá porque me disseram que as crentes eram bonitas. E um jovem, né, um jovem do mundo, eu falei, eu vou lá para azarar com as moças. E na primeira noite, eu ouvi uma mulher cantando, até virou, depois tornou minha ovelha, né, Iriana, cantando do André Crouch, como agradecer a Jesus o que fez por mim. Aquilo arrebentou com a minha alma. Aquela música é fantástica. Quando o pregador entrou e pregou, eu já estava preparadinho. Então a música, ela quebrou algumas barreiras. A música de Deus, né? Que aquela música é uma música, a letra é maravilhosa, é de gratidão. A Deus seja a glória, né?
Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Aquela música Bênção, é aquela que você conhece, né? Até sim, hoje, sim. quando eu canto essa música, eu choro. Então, eu creio que a música, ela é um instrumento que Deus usa Ela é um portal, até para a é uma pessoa chave. estar aberta para ouvir a Com palavra de certeza. Cristo. Com certeza, pastor. Essa mesma experiência que você teve, eu tive uma semelhante. Porque no dia da minha conversão, no dia 25 de setembro de 1993, nunca vou esquecer esse dia, eu tinha saído da faculdade, eu ia para uma balada e desisti de ir para uma balada, e naquela semana eu comecei a me lembrar de uma música que a gente cantava na época de adolescente na igreja. E eu cheguei na oração, tava aquele mover, aquela falação de língua, aquela coisa doida. Eu sentei, tinha um violão, o violão olhou para mim, eu olhei para ele e comecei a cantar aquela música. E que dizia: o teu povo clama pelo teu amor, cansado pela transgressão. Que coisa tão linda, eu venho aqui agora suplicando pela tua paz. Eu estava cantando uma oração para mim mesmo, e nem sabia. E veio a glória de Deus, aquela coisa, e naquela noite eu me converti, me entreguei ao Ô, Senhor. gente, olha, eu tirei os comentários aqui, mas fica até o fim, que no final eu vou trazer de volta os comentários e vocês vão poder fazer todo tipo de perguntas, tanto para o Márcio quanto para mim. E porque eu acho que essa é uma live super importante. Nós vamos entrar depois no poder da música também para abrir portais para os demônios. Nós vamos falar sobre isso. Mas você acredita, Márcio, que existem músicas que têm uma unção especial pelo fato de que a letra delas ela expressa o que Deus realmente espera? Por exemplo, tem uma música que quando eu ouvi pela primeira vez, eu não aguentei ficar sem chorar. Chorar de me debulhar. É aquela: eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Conhece? Não lembro Ela tem de um ter ouvido. refrão que fala assim: e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. E aí tem essa frase: quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Gente, quando essa música eu comecei a ouvir, eu me rasguei na presença de Deus, dizendo: Deus, eu não quero viver em outro lugar, eu quero viver no Santos dos Santos. Então, tem música que pode ser maravilhosa, de harmonia, de tudo, mas não mexe com a gente. E tem outras músicas que te levam para a glória de Deus, te levam para a presença de Deus. Fala um pouquinho sobre Isso isso. para mim é um mistério maravilhoso. Porque eu acho que Deus, ele carimba, parece que ele carimba algumas melodias, e o aspecto principal da música, no meu modo de ver, é a melodia. Porque é o que o seu cérebro armazena. A melodia é o principal aspecto espiritual da música, e a música, ela é uma experiência espiritual em primeiro plano. Então, quando você entrega uma melodia para, né, para sua audiência, e que essa melodia ela foi cantada no céu em primeiro lugar, e depois você ouviu essa melodia, ela tem Você acha que existem músicas que Deus praticamente ele passa para o compositor porque é uma melodia que está no céu? Porque eu tenho essa sensação. Tem pastor. músicas, Márcio, que quando eu ouço pela primeira vez eu falo: meu Deus, Eu já compus algumas, que aliás eu ouso dizer que eu não compus, porque eu ouvi o céu. Uau. E eu ouvi numa situação que inequivocamente eu não sou capaz de compor aquilo. Tem até eu fiz isso num vídeo no meu canal, e botei a música depois, só no piano e voz. Pastor, você conhece piano aqui em casa, a gente toca. Eu sentei no piano e comecei a adorar ali sozinho, botei a câmera, gravei e botei no YouTube. A quantidade de pessoas falando, então existe sim a possibilidade. Pastor, lembra dos pastores no campo, no nascimento de Jesus, que veio o coral de anjos celestiais cantando? É aquilo! Aqueles homens tiveram a possibilidade de ouvir aquela canção. Então Deus faz isso quando eu creio, ele acha aquele que ele quer e entrega. Isso é um segredo espiritual, não tem jeito. Davi recebeu os salmos. E os salmos não é só escrito, eram músicas e canções. Exatamente. Eles eram todos cantados. Né? Exatamente. Então, essa música mesmo que o senhor mencionou aí, do André Crouch,
Eu acho que é um desses casos. Eu acho Meu Deus. que é aquele momento tão profundo na glória de Deus que o cara tá ali que, sabe, não precisa fazer nada, é só fluir. Como Jesus falou, do seu interior fluirão rios de água viva, mas depende da água que você bebe. Então, se você bebe do Espírito Santo de Deus, se você bebe de Deus, se você se alimenta da glória de Deus, o que você vai produzir? Você vai produzir exatamente o que você está ouvindo no trono. É simples. Eu acho isso Ô, fantástico. gente, eu quero aproveitar e dizer para vocês que estão aqui, que são meus seguidores, que curtam aí, que vão lá no canal do Márcio, aqui no Instagram mesmo, é Márcio Tex. Uhum. Passam a segui-lo, ele tem muito conteúdo sobre isso, sobre outros temas também. E vão lá para o YouTube. O YouTube também é um canal maravilhoso. Ele elabora, ele tem coisas lindas sobre o tabernáculo, sobre a adoração. Ele mostra, sabe, com detalhes o tabernáculo, todas as partes. Ele tem tudo em miniatura, é uma coisa maravilhosa. E é Márcio Teixeira, né? No Exato. YouTube. Aqui no É. Instagram é Márcio Tex, né? Márcio Tex, exatamente. Agora vamos passar para o outro Vamos lado, embora. porque nós estamos no carnaval. Carnaval é um tempo, como diz a própria palavra, né? Festa da carne. É um tempo de muita invocação de demônios, não é? Com certeza. E por outro lado, com toda aquela cantoria, aquela dançaria lá, muitos demônios, um portal também se abre para que os demônios venham oprimir as pessoas. O que você tem para dizer sobre isso? O que as pessoas talvez não tenham a compreensão é que a dimensão espiritual sobre o Brasil no carnaval é uma festa que honra ao principado que está sobre a nação. Nós estamos falando de um. Lembremos que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que o diabo é o príncipe desse mundo, que Daniel capítulo 10 ele nos revela que Gabriel lutou contra o príncipe da Pérsia, e ali ele fala exclusivamente que então o príncipe da Pérsia chamou o príncipe da Grécia, ou seja, existem principados regionais, E mundiais. Gabriel, por sua vez, chamou Miguel, né? Exatamente. O que as pessoas não entendem, ou talvez talvez até por uma questão de preconceito em estudar o tema, e eu acho fascinante o estudo desse tema, porque a festa do carnaval é uma festa que honra as entidades espirituais que estão sobre o país. Basta qualquer um. Isso é público, eu não estou aqui difamando absolutamente ninguém ou nada, nada, zero. Pega a letra da campeã do carnaval desse ano e faça um estudo sobre o que está sendo dito e você vai perceber que aquilo é naturalmente um culto a uma entidade. Todos têm direito a isso. Não, e quando, por exemplo, mostram Jesus sendo satirizado, perdendo para o diabo, quer dizer, está na cara a quem que eles estão servindo. Exato. E é sempre contra o Deus da Bíblia, né? Sempre contra o Deus da Bíblia. Então, assim, não tenha dúvida de que realmente é uma festa que está alimentando a carne, porque a carne, Jesus diz, né? Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne nada mais é do que o nosso corpo, a sede dos 5 sentidos, e é por onde entram todos os inputs, né? Todos que vêm para o indivíduo. Então o indivíduo abre a portal da vida dele para os demônios virem. Por quê? Porque no carnaval o corpo é uma oferenda. Da mesma forma que para o Deus Todo-Poderoso, que criou o nosso corpo para ser o seu templo, o corpo também ele é habitado pelas entidades espirituais, aquilo que você cultua. Principalmente então, quando se abre essa porta, né? Por isso que a sexualidade é uma coisa explosiva nessa época, porque é onde é transferência de demônio, é onde é transferências espirituais. Então, quando a gente lida no âmbito, como posso dizer, no âmbito mais
baixo, vamos assim dizer, dentro dessa hierarquia, você não está conseguindo enxergar a árvore inteira. Você tem que conhecer o principado para entender como ele atua, para então você entender como que se dão as questões espirituais, para então entender o poder da música. Então a música passa a ser só uma... É quase que um detalhe, pastor. É que nem quando a gente vai ler nas escrituras, a gente lê a passagem do bezerro de ouro, por exemplo, que a menção da Bíblia sobre música que está acontecendo é tão pequenininha, né? Mas sobre o ponto de vista cultural do que estava acontecendo ali, é uma coisa Moisés grandiosíssima. ouviu os batuques, né? E não só isso. Olha que E interessante, as pastor. danças. Olha que interessante. Muitas igrejas, e eu recebo isso no meu canal de YouTube toda hora, tanto quanto pessoas cristãs me criticando sobre os vídeos que eu faço, defendendo as bandas do mundo. Uma delas, inclusive, me falou que toca Metallica e Iron Maiden para passagem de som dentro da igreja antes do culto. Você entendeu? Ou seja, não entendem o que eles estão fazendo. Porque hoje a música, para alguns músicos cristãos, ela é uma forma de arte como outra qualquer. Então, eles acham que a música em si é um fim, né? Porque você vê muita gente falando, principalmente os músicos, grandes instrumentistas, eles acham que a música, ela glorifica Deus em si. Não importa a origem dela, né? Olha que poderoso que você falou, pastor. E o senhor é um grande estudioso da Bíblia, você vai entender o que eu vou falar com profundidade. Pastor, não existe na Bíblia, no hebraico e no grego, a palavra música na Bíblia. Não existe. Não existe. Existe e isso cantar, existe entoar, louvor, entoar. Como é que Davi fazia? Eu esqueci o termo, pastor. Como é que era? Tanger. Mas não existe o termo música, porque esse termo é um termo pagão. E o Senhor jamais permitiria que esse termo que surgiu na Grécia para as musas que cantavam em adoração aos deuses do Olimpo, então ali elas faziam música. Então esse substantivo passou a ser um substantivo que engloba em si a arte. Então, as igrejas que nem entendem que o nome de Ministério de Música já está errado, entendeu? Que já está errado. Você tem na tua igreja Ministério de Música, está errado. Ministério não pode. De adoração, Ministério de adoração, de louvor, mas de música, não. Ministro de música, tira. Entendeu? Então, eu acho que isso eu tenho muito queimando dentro do meu coração, pastor. Aquela parte da profecia de Amós para o final dos tempos, que o tabernáculo de Davi seria restaurado, eu acho que começa no cerne daquela restauração o ensino, entendeu? O desejo, a sede pela palavra de Deus para aprender. Isso que queima no meu coração. E falando um pouco sobre isso, você acha que, por exemplo, hoje tem nas igrejas bandas aí que vêm, que fazem, que acontece? Você acha que muitas dessas bandas, a gente não precisa citar nomes, na verdade elas não estão adorando a Deus? Eu não vou nem dizer que estão adorando ao diabo, mas que talvez estejam adorando a música em si, ou adorando ao próprio homem, entronizando o homem. Como é que uma pessoa normal discerne quando a adoração verdadeira está acontecendo e aquela que não é verdadeira? Essa é uma pergunta muito poderosa, pastor. Muito poderosa. Eu acho... Tem duas perguntas dentro de uma só, né? Deixa eu responder a primeira. Eu acho que o grande perigo que acontece nesse negócio de artista, de banda dentro da igreja, é que as pessoas não lembram do fato que o primeiro grande músico, que foi um comerciante, porque fala a Bíblia, da multidão do seu comércio se corrompeu. Então, quando tem corrupção fruto de música e comércio dentro da igreja, tchau, não serve. Se dinheiro está envolvido em primeiro plano, não serve. Se o camarada para vir tem que ganhar rios de dinheiro... Você já está
com o espírito de Lúcifer, está contratando o espírito de Lúcifer para suprir as ovelhas do Senhor. Para, acorda. Então começa aí, entendeu? Começa no telefone, começa no intento do coração do homem trazer gente para a igreja fruto daquela pessoa. Por isso que eu gosto tanto da passagem de 1 Crônicas 16, quando Davi ergue a tenda, ele coloca a arca no centro. Pastor, eu choro quando eu leio essa palavra, porque a restauração do tabernáculo de Davi começa com um coração de adorador colocando Deus no centro. Então sai o artista, sai o pastor, entende? Com a fama que eu quero dizer, sai todo mundo e deixa a glória de Deus no centro e vem todo mundo, vinde, adoremos o Senhor comigo, exaltemos o Deus da nossa salvação. Começa aí. Então, quando a adoração começa, na verdade, com arrependimento. Yes! Rasgando o coração, Yes! se prostrando, porque era isso que Davi fazia. Exatamente. O tabernáculo de Davi, na verdade, ficava ali logo ao lado da cidade de Davi, e ele ia, como rei, 7 vezes por dia, adorar e se prostrar perante a arca. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus, com todos os defeitos dele, tinha algo que Deus revelou para ele, que ele precisava adorar a Deus. Exato. Ele tinha que adorar a Deus. Então, eu creio que é isso que falta. E assim, é maravilhoso, sabe? Quando você tem um louvor na igreja, nós temos na igreja, por exemplo, um grupo de jovens, que eu falo, eles não são nem de longe os mais preparados, mas são aqueles que atraem a glória. Pastor, porque não estão ali, sabe, para fazer a performance mais extraordinária. Estão lá para adorar. Então todo mundo adora junto. Eu tive uma experiência aqui em Orlando tão extraordinária com isso. Eu participava de um ministério de louvor extremamente bem equipado, tá? Músicos tremendos, a gente tocava, era aquela coisa fantástica. E aquilo me incomodava, porque era sempre, sabe, a banda, nossa, a gente tocou muito hoje. Eu falei, cara, isso me incomodava. Aí um dia, pastor, no culto, veio uma missionária do Egito, baixinha, nanica, desse tamanho, na cadeira, no banco da igreja, a perninha dela ficava balançando, tão baixinha que ela era, feinha, mas ela subiu naquele púlpito, e antes de pregar, ela falou, pastor, será que eu posso cantar uma canção? Na maior humildade, pastor, ela desafinada, ela não acertava uma nota da melodia, porque eu estava ouvindo e falei, cara, essa nota aqui não é essa, é aquela. A gente que é música, a gente entende. E muitas vezes, infelizmente, a gente é pego nessa armadilha técnica, né? Mas, pastor, aquela menina começou a cantar. A glória de Deus desceu naquela igreja de um jeito que eu botei meu rosto no chão e eu chorava ao Senhor, Senhor, tem misericórdia. Porque o Senhor não está procurando música. O Senhor não está procurando músicos. O Senhor não está. Pastor, não tem sinfonia nesse planeta que possa ser composta que vai chamar a atenção de Deus do que um coração quebrantado, prostrado, rendido aos pés do Senhor. Então, as pessoas não devem usar a música como um mantra, como um artifício emocional para desencadear um comportamento pseudo-espiritual na presença de Deus. Não, Deus sabe, Deus está vendo, cara, para de tocar esse negócio, tá me atrapalhando. O que você está falando mesmo? Porque teu coração não está falando isso. Então Deus, antes das palavras saírem da nossa boca, Ele já não sabe que tem o intento do coração do homem. Então, antes de sair da minha boca, ué, o que é isso atrás de mim? Esse monte de coisa. Será que você não botou um filtro aí sem querer? Sei lá, acho que eu falei alguma coisa aqui especial que explodiu aqui, sei lá. É estranho aí. Mas o que eu estava falando é que Deus espera que a gente chegue na presença dele de cara lavada, sabe? De peito aberto. Quantas vezes eu fui na presença do Senhor e falei, Senhor, não tenho nada para te falar a não ser que eu te amo. Eu não tenho nenhuma qualidade que eu possa dizer que eu tenha que vai chamar a tua atenção. Nada. Eu sou pó, irei para o pó, eu sou um pecador que carece da tua glória e da tua graça. Aí eu começo a cantar. Que coisa linda. Eu vou abrir aqui os comentários para a gente ouvir as pessoas aqui. Claro.
Com prazer. Pessoal, eu quero dar oportunidade para vocês perguntarem a respeito desse tema, sobre o poder espiritual que está por detrás. Ou seja, a música não é um instrumento neutro, ele é um meio que pode servir para a glória de Deus vir sobre as nossas vidas ou a influência de demônios. Então, se você está querendo perguntar alguma coisa, olha, toda essa turma que está, não sei se está vendo aí, ó, seguir você, seguir Tô vendo você. aqui. Tô vendo Isso aqui. isso é tudo gente te seguindo, viu? Glória a Deus. Vamos lá. Olha lá, Pastor, gente, todo mundo indo seguir o Márcio lá, hein? ó, eu quero aproveitar e falar uma coisa especial nessa live aqui, porque o senhor viu nascer, o senhor viu a participação, que eu estou, no dia de hoje, iniciando o meu livro, que eu demorei 2 anos quase para escrever, sobre música, o divino, música e mistério, o divino, o profano e a busca pela verdade além das notas. Então, quem quiser baixar o e-book gratuito, basta ir no musicaemistério.com ou na bio do meu Instagram e lá clicar no link que está lá e já pode baixar e já Vai lá pode na fazer. bio do seu Instagram, Exatamente. clica lá que vai ter acesso a um e-book Exatamente. gratuito. Exatamente, com 2 capítulos, a introdução, enfim, tá muito especial. Ontem eu estava revisando aqui, eu comecei a chorar. A Carolina tá chorando porque você tá lendo que você mesmo escreveu, mas eu estava me quebrantando, Não, porque, quando eu vou olha, para Orlando, que eu tenho muito tempo para ler a Bíblia, para me debruçar, às vezes a Lília só tá lá no quarto, ela começa a ver eu soluçar. Ela fala, tá chorando? Eu falei, tô, a glória tá demais aqui na presença de Deus, e eu choro. Essa é uma coisa que é interessante, Márcio. Eu sou uma pessoa, eu sou italiano, eu sou bravo, eu só choro por causa da presença de Deus. Você me vir chorando, você pode dizer, Deus está falando com ele. Ou os netos, né, pastor? Para aí, ou os Não, netos. os netos é diferente, os netos eu me alegro, mas na presença de Deus eu choro. Eu choro de gratidão. Até hoje eu falo assim, eu não sei como o Senhor me escolheu. Eu não sei por que o Senhor me escolheu. Então, é algo extraordinário, né? E assim, o que mais me alegra é que, sabe, um dia a gente vai estar na glória de Deus de uma forma muito especial. E eu não sei quantos de vocês leram os livros do Rick Joyner, que para mim é o cara que escreveu a respeito do céu mais do que qualquer outro. Quando eu leio os livros dele, eu me debulho eu tenho um aqui que você me choro. recomendou, tá na lista aqui para eu ler, tá aqui, vou ler. Esse ano eu vou ler muito. The Final Quest, que é esse aí, é Final Quest, exatamente isso na aí. batalha final, tem The Call, que é o chamado, tem The Torch, que é a tocha. É só livrão, e tudo experiência que ele teve com Deus. Que legal. Então, é maravilhoso. Agora, vamos lá, gente. Eu estou abrindo aqui para vocês perguntarem, falarem a respeito. Olha, ali eu vou ter um treinamento colocou lá, eu não sei como é que faz para deixar o nome do Márcio Tex aí fixado, eu não sei nem como é que faz aqui, deixa eu ver. Ih, pastor, eu já não sei. Eu fiz um negócio, começou a sair luz. Ativar, copiar, eu sou velho, né? Essas coisas eu faço o básico. Mas é @Márcio Tex. Isso. Olha, a Quirino está falando, concordo com tudo que vocês falaram. Sobre a Ivete e a Barbie. Baby, né? E a Barbie, não, e a Baby, mas a pessoa escreveu Barbie aqui. Olha, a minha opinião é que aquela mulher, a Baby, ela tem o espírito de João Batista, de falar na bucha e ser usada por Deus de uma maneira extraordinária. Ali eu me lembrei daquela passagem sobre os portões do inferno, que ela entra e fala e declara Jesus dentro dos portões do inferno, no meio daquela festa devotada
ao mais alto espírito do país, e ela vai lá e declara o arrebatamento. E pastor, você postou aquela menina que ia se suicidar, que era o último carnaval, aquela uma coisa extraordinária, Não, prova ela de estava que... lá drogada e ela estava dizendo: meu último carnaval eu vou me matar. E quando a Baby falou aquilo, ela falou: eu não quero viver essa vida miserável mais, e se entregou para Cristo. Amém. Não, Isso só... sem contar, Márcio, milhões e milhões de pessoas, até na BBC aqui do Brasil, eles Eu fizeram vi. uma matéria sobre o arrebatamento. Gente, eu fico arrepiado. Eu falei para a Lília agora, um pouquinho antes de eu estar com você, eu falei: Lília, eu tô com medo. Eu não é que eu tô com medo da volta de Jesus, mas sabe aquele sentimento? Falei, porque é o próprio Deus que abriu o céu e falou: agora o mundo vai falar sobre o arrebatamento. Então eu falei: uau! Exatamente, Falei, exatamente. meu Deus do céu, será que não está mesmo chegando? Eu acho Então, fantástico, eu achei fantástico. uau! Agora, por outro lado, o que eu achei triste é ver a quantidade de crente descendo a lenha. E aí eu comecei a orar: Senhor, mas por quê, né? Por quê, Senhor? Por quê? Ele falou: Márcio, não se esqueça, entrar pelos portões do inferno muitas vezes significa que você vai sair de lá chamuscado. Você vai sair dali com uns arranhões, e isso às vezes pode ser, inclusive, fruto das críticas dos irmãos. Mas quer Eu posso saber? falar uma coisa? Se a Baby nos assistir, pastor, eu quero dizer glória a Deus pela tua vida, viu, minha irmã? Glória a Olha, Deus. a gente tem que buscar Deus e sempre tem que evitar. Vocês me conhecem aqui pela internet, vocês sabem que eu não suporto radicalismos. Porque toda vez que você radicaliza, você corre o risco de errar. Eu confesso que num primeiro momento, eu fiquei desconfortável. Eu comecei a pensar: puxa vida, isso não é lugar para uma crente estar, carnaval, o que ela está fazendo lá e coisa e tal. Uhum. E no meio da live que eu estava fazendo, eu comecei a. Sabe quando você começa a pensar? Uhum. Eu falei: meu Deus do céu, por outro lado, ela falou do arrebatamento no meio de uma população que nunca ouviu falar. E depois, quando começou a ver a repercussão para tudo quanto é lado, eu falei: Deus do céu, o Senhor está usando. Jesus disse: se eles não clamarem, as pedras clamarão. Jesus ama aquele povo que estava lá, tudo amarrado, dançando, drogado, se prostituindo. Jesus ama essas pessoas. E ele levou uma pessoa doida. Eu, inclusive, eu estou falando aqui até de maneira elogiosa, tá? Porque Deus usa os doidos. E ela é uma Deus doida usou, por exemplo, querida. um Isaías pregou 3 anos pelado, andando pelado e nu. Entendeu? Por quê? Porque ele estava anunciando um juízo que viria, ele estava chamando a atenção para ele. Então, assim, e a repercussão que teve, quando que eu poderia imaginar que o mundo, que o Fantástico ia falar de arrebatamento? Quando que eu ia poder imaginar que um Thiago Asmar, que é um baita do influencer aí na área de futebol, ia falar a respeito dos princípios de Deus, da palavra de Deus? Gente, Deus está usando dessas circunstâncias. Então, no meio da live, eu comecei a falar: puxa, eu não consigo criticar e nem trazer uma palavra de juízo, porque ai de mim. Entendeu? Exatamente. Se Deus está usando, e eu conheço a Baby, eu sei que ela é uma mulher crente, eu Certo. sei que ela é intrépida. Ela foi no Jô Soares, uma das vezes que eu Eu mais lembro. chorei, Eu quando ela lembro. foi no Jô Soares. Eu Eu chorava, lembro. eu sempre amei o Eu Jô. lembro. Eu fui no Jô uma Eu vez. lembro. E ela falou com uma desenvoltura do Jô, de Jesus pro Jô, que eu falei: meu Deus do céu, essa mulher, Deus está usando de uma forma extraordinária. E Deus colocou ela lá, entendeu? Hoje eu não tenho dúvida disso. Então, a minha palavra para você, eu também fiquei desconfortável. Mas cuidado, não despreze o que Deus pode fazer. Exatamente. Exatamente. Entendeu? É o Porque mesmo princípio. e você sabe outra coisa, Márcio, desculpe, esse aqui, momento é seu, Não, mas uma vai coisa lá, que eu queria pastor. que você falasse. Você não acha que o fato da Ivete ter ficado tão brava e ter reagido
tão violentamente, imediatamente, após ela falar, não é que incomodou o inimigo? Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Ela ficou transfigurada na hora. Ela ficou transfigurada. Assim, é nítido a transformação do semblante dela. Porque ali existia um ambiente espiritual. Ali é o coração. Imagina, é a Jerusalém do mundo espiritual das trevas, em Salvador, na Bahia, o berço disso tudo e a top da top das artistas do Brasil que cantam em nome deles. E aí vem essa irmã querida e vai lá e fala daquilo de uma vez. Pastor, ela falou um versículo ali. Buscar o Senhor enquanto pode se achar. Ela falou. E a palavra de Deus não volta vazia. E a Ivete começou a contraditar, ela levantou a voz. Exatamente. Para que ela pudesse terminar a frase, entendeu? E aquilo reverberou imediatamente, começou a reverberar. E agora não se fala. Olha, isso aconteceu no sábado, se não me engano. Nós já estamos na quarta-feira, não se fala outra coisa. Dos dois lados, né? Até o Felipe Neto também se pronunciou, mas do lado de lá. A Xuxa também se pronunciou, ou seja, estão falando do arrebatamento. Sinceramente, eu fiquei com temor. Eu falei, Deus do céu, será que Jesus está voltando agora? Está tão próximo assim? Eu achei fantástico, pastor. Que volte. Que venha. Maranata. Que venha o arrebatamento. Que venha a glória de Deus. E eu falei, o carnaval, eu vou falar isso em temor ao Senhor. O carnaval tem data para terminar na terra. Quando o milênio de Cristo começar. Eu tenho certeza, o milênio de Cristo começar, Jesus falou, pode parar. O diabo está preso, as hostes do inferno estão quietinhas. As pessoas que não se converterem nem vão entrar no milênio. Pois é. Só vai entrar no milênio quem é convertido para valer, entendeu? Então... Eu acho que outro dia eu estava até falando com uma pessoa que estava com receio. A Paula, nossa pastora, e o Manuel, ó, ici en France, personne n'en parle. O que ela está dizendo? Que lá na França as pessoas estão falando também disso. Olha. Do que aconteceu no Brasil. Até na França estão falando, gente. Que coisa fantástica. Que coisa fantástica. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Maranata, Jesus. Todo digno de glória, digno de honra. Aleluia, vem Jesus, Maranata, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, olha, depois eu vou pedir para vocês pegarem o aviãozinho, compartilhar essa live para que ela possa ir para muitos lugares. Eu quero dizer claramente aqui que nós amamos a Ivete, nós amamos muito. Eu tenho um carinho pela Ivete, muito. Sempre achei ela uma pessoa humilde. Só que ela mesma confessou depois em seguida, não sei se foi no dia próximo ou 2 dias depois, o carro alegórico dela teve uma explosão do tubo de gás carbônico, balançou, quase caiu. Ela ficou tão oprimida que ela chegou a cogitar parar de cantar no carnaval. Olha só a opressão que veio sobre a vida dela. Eu quero dizer uma coisa aqui, pastor. Eu trabalho aqui no Orlando e a gente conhece os bastidores, né, de quando esses artistas vêm para cá. Ela tem uma conduta aqui com as empresas que trabalham aqui sempre de muita bondade, vamos assim dizer. É uma pessoa boa. A Ivete tem um coração bom. A questão não é contra ela. A Bíblia diz: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então, eu acho que é tempo da igreja orar pelo ser humano e guerrear no mundo espiritual, clamando pela salvação dos perdidos, clamando pelo derramar do Espírito Santo. Pastor, Deus está me lembrando uma visão que eu tive aqui em 1995. Posso falar? Claro. Deus me deu uma visão aqui muito... Naquela época, eu era novo na fé, eu não entendia nada. E muito recentemente que eu comecei a entender. E ontem, mais ainda, isso ficou óbvio para mim. E a visão era o seguinte: eu estava sobre a cidade de São Paulo, e o Senhor fala: Márcio, sobe. E eu subi, né? E eu vi densas trevas sobre a cidade de São Paulo.
mas densas trevas mesmo, que eu não conseguia enxergar a cidade embaixo. E de repente eu vi um facho de luz romper as trevas. E de repente outro facho de luz rompeu as trevas. E fachos de luz rompiam as trevas, mas todos eles separados entre si. E eu perguntava, Senhor, mas o que é isso? O que são esses fachos de luz, né? E o Senhor falava, não, isso são igrejas que estão me adorando. Mas deixa eu te mostrar o que acontece quando elas se unem. E aí aqueles fachos, pastor, começaram a se unir, sabe? E quanto mais eles se uniam, mais as trevas dissipavam, e de repente eu podia ver a cidade embaixo e a glória de Deus descia. Só que agora eu não via mais a cidade, eu vi o país. Então, eu creio, e o Senhor recolheu a Neuza Itioca há pouco tempo atrás, que foi uma grande defensora, não só de batalha espiritual, mas de unidade da igreja. E esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de unidade, é um tempo dos pastores olharem nos olhos uns dos outros, se perdoarem, se prostrarem juntos e darem as mãos, e a gente colocar de novo no centro daquela tenda a glória de Deus. E eu acho que essa é a preparação para a chegada do Senhor. E eu acho que o Senhor vai chamar esse ano de 2024, 2025, a igreja para um arrependimento e união. Porque é tempo do povo se unir. É tempo. Porque nós seríamos conhecidos pelo mundo pelo amor, né? Então, quando vem um debate de dois pastores famosos, não, você aceita, você não aceita, qual é o ponto disso? O mundo está olhando e fala assim, o diabo não tem nem trabalho. Entendeu? Então eu acho que é um tempo... É quando a igreja se divide, aí, o pronto. inimigo ciranda. Eu acho, né? Casa dividida não se estabelece. Esse é um tempo da igreja se juntar. A igreja parar de ficar preocupando com quantidade de ovelha, não é o tempo disso. Esse é o tempo da adoração, de fazer os fachos de luz se juntarem, e a glória de Deus vai descer sobre a nação. Não vai ter diabo, não vai ter principado, potestade que vai sequer, porque assim está escrito lá em Jó capítulo 41, que diz respeito a Leviatão. Eu li muito esse capítulo hoje. E esse principado e potestade desse país vai cair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ô Márcio, antes de pedir para você falar um pouco como as pessoas adquirem o seu livro, também para curtir o seu, para seguir você aqui no Instagram e lá no YouTube, eu queria que você fizesse uma oração de adoração a Deus, invocando a presença de Deus na vida de todas as pessoas que estão aqui, daquelas que vão assistir essa live depois, que vai ficar aqui gravada, e depois a gente vai conversar um pouquinho ainda para nos despedir das pessoas. Vamos sim. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar aqui juntos, Senhor, nessa live. Muito obrigado pela oportunidade de levantarmos a nossa voz ao Senhor em liberdade. Pai Santo, eu quero te apresentar o nosso país. Senhor, quero te apresentar os pecados da nossa nação. Amém. Quero confessar em nome de Jesus os pecados da nossa nação. Senhor, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia do nosso governo, tem misericórdia, Senhor, das nossas escolas, tem misericórdia de todo princípio que se levanta contra o Senhor. Pai, tem misericórdia muitas vezes das igrejas que brigam, mas, Pai, nós queremos nessa hora agora levantar um clamor sobre a nossa nação. Senhor, queremos levantar, Senhor, que a Tua glória venha sobre o nosso país. Pai, que venha um derramar do Espírito Santo tão poderoso nessa nação, que o mundo vai reconhecer que algo diferente aconteceu na nossa nação, e esse algo diferente chama-se Jesus Cristo. Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos. Pai, eu não vejo a hora de ver a Tua glória descer naquela cidade santa, de entrar pelos aqueles portais perolados, me ajoelhar, Senhor, na Tua presença, mas eu sei que eu posso fazer isso hoje, aqui e agora. Senhor, então na Tua presença eu te glorifico, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor me perdoou. Muito obrigado porque o Senhor morreu naquela cruz por mim. Senhor, nós te adoramos, nós te declaramos o Senhor dos Senhores nas nossas vidas. Pai, nós te
adoramos, Pai. Muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Muito obrigado porque o Senhor renova a cada manhã as suas misericórdias sobre nós. Muito obrigado porque o Aleluia. Senhor não nos trata, Grande é o Senhor, teu aquilo que a nome. gente Grande é o merece, Senhor. mas o Senhor recebe, Senhor, de braços abertos. Obrigado porque o Senhor é um Deus amoroso. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, adorado, exaltado. E, Senhor, nós glorificamos o teu santo nome. Aleluia. Nessa noite, Senhor, eu peço a tua bênção sobre todos esses irmãos e irmãs que estão assistindo essa live. Senhor, que cada um, todas as suas petições, as suas angústias, Senhor, que são conhecidas do Senhor, sejam colocados no teu altar, mas que todos eles, Senhor, experimentem a grandeza de que seja buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as Senhor. outras coisas serão Aleluia, Jesus. acrescentadas. Então, Senhor, acrescenta, Senhor, saúde, acrescenta cura, restauração. Os casais que estão querendo se separar, eu declaro que vão ser restaurados. Amém, Senhor, as Jesus. doenças Em que nome foram de Jesus, decretadas pelo Pai. inferno serão curadas. Salva, Pai, Pai, maridos, aquelas pessoas que estão esposas, desviadas, filhos. que vão assistir essa Em nome live, vão ser de Jesus. tocadas, não Traz de voltar para volta. uma igreja, não voltar para uma Atrás, Senhor, instituição, a tua mas presença. voltar aos pés daquele que morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Então eu declaro, Senhor, restauração de relacionamento com o Senhor. Pai, muito obrigado. E é em nome de Jesus que eu consagro essa live ao Senhor. Pai, eu consagro esse livro ao Senhor, porque não é honra minha, mas é honra do Senhor, porque o Senhor deu e eu devolvo, Senhor, para o Senhor, como a minha oferta de gratidão pelo que o Senhor fez na minha vida. Então leva, Senhor, esse livro na vida das pessoas, Senhor, para que elas sejam cheias da verdade que o Senhor revelou um dia ao meu coração. Derrama, Senhor, no país a verdade da tua palavra. Derrama, Senhor, de forma tremenda, para que o mundo possa ver e receber a Cristo. Prepara-nos, Senhor, para a chegada do Cordeiro. Prepara-nos para a boda, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.